Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, nessa sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz sempre, né? Ao seu coração, à sua família, a tudo aquilo que você fizer. Antes que eu me esqueça, porque às vezes eu acabo me esquecendo, estamos chegando aí, pessoal de Franca, estaremos juntos hoje à noite, amanhã e em especial domingo, né, com um seminário já na cidade de Uberlândia. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da importância de nós determinarmos limites para determinadas situações em nossa vida. Eu acho que não é novidade para ninguém. Muitos de nós têm dificuldades em dizer não. A gente sempre vem conversando sobre esse assunto aqui na pílula. O que eu tenho percebido é que boa parte das dificuldades que nós humanos entramos ou nos permitimos permanecer é exatamente por essa dificuldade da gente estabelecer limites. O que é estabelecer limite? Entenda o seguinte, nas relações humanas, as outras pessoas, elas vão tratar você na proporção exata do que você se permite ser tratado. Embora, claro, em alguns casos específicos, existem situações em que não é bem assim, né? Eu estou falando de regra e não de exceção. Então, na regra, nós sim, quando determinamos alguns limites com sabedoria, com sobriedade, a gente pode equilibrar os nossos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo simples que eu falei na pílula noturna de ontem, foi de anteontem. Imagina que você está conversando com alguém, não é? E uma outra pessoa começa a falar alto com você. Se você falar alto com ela, o que é que acontece? Você vai retroalimentar a capacidade dela gritar. Agora, se ela falar alto com você, você fala, olha, eu aceito continuar conversando com você, mas num tom mais baixo. O que você está fazendo? Você determinou um limite para a grosseria do outro. Quando a pessoa chega para você e te trata mal, com deselegância, com falta de educação, e você vai lá e responde na mesma moeda, você está retroalimentando essa conduta, não é? Quando uma outra pessoa é deselegante com você, te trata mal, e você vai lá e trata a pessoa bem e fala, olha, estou te tratando bem, você merece, mas da próxima vez, me perdoe, mas eu não vou nem dar andamento à nossa conversa, porque eu estou te tratando bem. Você mostra para outra pessoa que ela não pode agir com você de qualquer maneira, entende? Porque você determina algum limite. Imagina, por exemplo, pai e mãe, né, educando seus filhos. Eu sou pai, eu sei, não é fácil, né? Não existe fórmula pronta para a gente educar os nossos filhos. Mas se você não determinar limites, concorda? Os filhos começam daqui a pouco a achar que são donos dos próprios pais. Quantas histórias a gente vê por aí? Então, determinar limite, gente, com amor e sabedoria, é, sem dúvida alguma, fundamental para as nossas relações fluírem bem. Sempre é importante recordar que a diferença entre as águas de um rio, presta atenção nisso, as águas de um rio e uma enchente, é que na enchente as águas de um rio ultrapassaram todos os limites, né, das bordas. As bordas determinam os limites de um rio, não é assim? E quando o rio caminha dentro dos seus limites, ele não causa transtorno algum. Ele mantém a riqueza das suas águas, mas sem causar o transtorno que a enchente, que nada mais é do que a água, fora dos seus limites naturais, acaba causando. Percebe? Até a natureza nos dá esse exemplo. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, pela manhã, sexta-feira, te convida a refletir. Onde você está precisando colocar mais limites em sua vida? Onde você precisa colocar alguns limites em alguns relacionamentos nocivos que eventualmente não estejam, claro, né? Se são nocivos, não estão te fazendo bem. Onde você talvez precise colocar limites até para você mesmo, né? Para você mesma, em alguns hábitos ruins. Não canso de falar também. Às vezes a gente tem que colocar limite na nossa indisciplina, né? A gente come um monte de bobagem, sabe que vai nos fazer mal, mas a gente continua. Você não tem que colocar limite? Às vezes você tem que colocar limite na própria preguiça. Tem pessoas que não leem, tem pessoas que não têm foco, mas vivem desejando conquistar grandes resultados na vida. Então, meus amigos, não tem jeito. Para você colher, você tem que plantar. Não adianta querer omelete, comer omelete sem quebrar os ovos. Então, não adianta a gente querer ter uma vida em harmonia e equilíbrio, sem determinar limites para relacionamentos que não nos fazem bem, para posturas nossas que nós nutrimos que também não nos fazem bem. É ou não é? Ou para, enfim, situações que a gente sabe que precisam ser transformadas. Por isso que eu sempre acredito e compartilho com vocês, o nosso Evangelho é uma bênção. Se a gente está em conexão com o nosso eu sagrado, através da oração,
através, né, dessa prática contínua do bem, se você pratica meditação, se você cultiva a espiritualização do seu ser, naturalmente você intui, né? Cada um de nós intui qual é o melhor caminho a seguir. A gente sente quando a gente está ultrapassando os limites, porque alguma coisa dentro de nós sinaliza, você sente que não é bem aquilo, que algo precisa ser transmutado, transformado, e com serenidade e sabedoria a gente vai fazer os ajustes. É fruto do tempo, né? Essa maturação, essa maturidade é fruto do tempo para aqueles que querem ter olhos para ver e querem ter ouvidos para ouvir. Porque olhar para ver, ouvido para ouvir a gente tem. A questão é saber se a gente realmente quer, não é? Meus amigos, e por falar nesse assunto lindo de autoconhecimento, não tem como não compartilhar com vocês. Ontem, assim que os links foram disponibilizados no aplicativo, meia-noite, a gente teve uma chuva de gente entrando, né, na nossa reserva lá do Uninamastê, na nossa sala de espera, nos grupos de WhatsApp. A gente teve que criar vários grupos de uma hora para outra durante o dia. Fiquei feliz demais, né? O pessoal da equipe teve que dar um jeitinho de organizar os telefones, o sistema, pela grande quantidade de pessoas que entraram. Quem está no grupo sabe que eu não estou exagerando, que foi isso mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz. E estou colocando aqui porque eu sei que algumas pessoas não conseguiram entrar. E aí o pessoal ligou para o Instituto, mandou um e-mail. Então, assim, eu estou tranquilizando vocês. A gente vai continuar com os links abertos, tanto que hoje está sendo divulgado, do final de semana também. Enquanto a gente conseguir abrigar os grupos das pessoas interessadas no Uninamastê, vocês vão conseguir entrar. Como é que isso vai funcionar? O Uninamastê ele vai ter o lançamento dele no dia 18, para o mundo todo. Mas para quem fizer parte do grupo da sala de espera, que está recebendo orientações, a gente já está distribuindo conteúdo, é bem bacana, explicando um pouco mais do Uninamastê, essas pessoas vão poder ter a chance de se inscrever com 2 dias de antecedência e vão ter outros benefícios. Então, se você se interessa em participar do Uninamastê ou saber mais informações, entre no grupo, chame as pessoas que você ama para entrarem também, porque é a melhor oportunidade, né, de poder fazer parte desse projeto transformador. Quem não sabe ainda o que é Uninamastê, assista o vídeo que a gente liberou ontem, Você, Seu Maior Projeto de Vida, o segundo vídeo da série do nosso lançamento. O primeiro foi sobre como lidar com conflitos, e lá eu explico mais detalhes sobre o Uninamastê e tudo que ele vai fazer por você, essa universidade online do seu desenvolvimento pessoal, espiritual, da sua carreira, momento em que nós vamos cuidar de você todos os meses, com carinho, ajudando você a ultrapassar limites antigos e chegar onde talvez muitos sequer tenham imaginado que seja possível chegar. Tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz. Como sempre, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve. Olha lá os limites, hein?